Isabela Maia, registrada em cartório como Isaac da Silva Maia, nasceu no coração da zona norte do Rio de Janeiro, entre Anchieta e Pavuna. Aos 34 anos, carrega no corpo alto e marcado por cicatrizes a história de sobrevivência que a cidade preferiu não ouvir. Desde criança, sentiu o peso da rejeição. Filha de um pai religioso, rígido, que confundia fé com violência. Cresceu no meio-fio entre os gritos domésticos e o silêncio cúmplice da vizinhança. Sua identidade nunca foi aceita dentro de Dorém casa. Sua existência, constantemente negada. Ainda assim, resistiu. O olhar fixo que raramente pisca se tornou sua marca. Um desafio ao mundo que tentou apagá-la tantas vezes. As roupas escuras escondem a carne marcada, mas não apagam a intensidade de sua presença. E a bolsa que carrega sempre consigo é mais do que objeto. É extensão do próprio corpo, símbolo de sobrevivência e de perigo. Desde cedo, aprendeu que viver seria lutar, e que lutar exigiria transformar dor em arma. O cenário ao redor moldou sua essência. Entre o cheiro de lixo queimado, esgoto aberto e mato molhado pela garoa, Isabela cresceu em um território onde o estado é miragem. As viaturas chegam quando já não há nada a registrar, as delegacias são depósitos de poeira e descaso, e a vizinhança aprendeu a sobreviver calada. Nesse ambiente de abandono, a noite não é apenas risco, é também território de resistência. Isabela absorveu essa lógica como quem respira fumaça. Aprendeu que silêncio pode ser tanto proteção quanto sentença. Carregou no corpo a memória de cada humilhação, cada violência, cada abandono. Mas ao contrário de tantos que sucumbiram, ela transformou esses golpes em um propósito inquebrantável. Sua história não é apenas de sobrevivência, mas de insurgência. Não se contentou em ser vítima do esquecimento, decidiu se tornar a própria justiça. A lenda que começa a nascer nas ruas não surge do acaso, mas do sangue derramado e da recusa em aceitar que a violência siga impune. Aos olhos de quem cruza seu caminho, Isabela não é apenas uma mulher que sobreviveu à ruína. É a personificação de algo que transcende o medo. Há quem diga que sua presença paralisa, que seu olhar carrega uma sentença inevitável. As ruas a conhecem, mesmo quando fingem não reconhecer. Um rumor aqui, um sussurro ali, e seu nome ecoa como advertência. Ela não busca reconhecimento público, nem bandeira. O que a move é íntimo, visceral. O caderno azul que guarda como relíquia é mais do que um diário. É um inventário de injustiças, uma lista de homens que acreditaram na impunidade. Cada nome ali escrito carrega uma dívida a ser cobrada com sangue. Esse caderno não é apenas objeto, mas símbolo. Testemunha silenciosa da transformação de Isaac em Isabela, da dor em sentença. Quem a observa à distância não sabe se teme uma mulher ou uma lenda. O que é certo é que ninguém sai ileso de sua presença. E assim, em meio ao concreto rachado e ao abandono estatal, nasce a semente de um mito urbano. Um vulto que circula pelas vielas e becos da Zona Norte, invisível para as autoridades, mas impossível de ignorar para os que conhecem as regras não escritas do território. Quando corpos começam a aparecer, primeiro um abusador de esquina, depois um pastor hipócrita, não há dúvidas. Alguém está escrevendo novas leis à margem do esquecimento. Não há assinatura, mas há estilo. Batom riscando recados, tinta preta manchando frases curtas, como carimbos de condenação. O povo silencia, mas observa. E no silêncio, cresce. O mito. O que antes era só sobrevivência, agora é justiça. Isabela Maia não apenas vive, ela sentencia. Sua existência é prova de que, em terras onde a lei falha e a fé é usada como arma, a justiça pode nascer do próprio corpo ferido. Uma justiça que sangra, mas que também liberta. Isabela Maia cresceu em uma casa pequena, paredes mofadas e Bíblia aberta sobre a mesa, como se o livro fosse testemunha de cada agressão. O pai, diácono rígido, acreditava que disciplina se fazia com cinto e silêncio, que a masculinidade era a única forma legítima de existir. Desde cedo, Isaac, ainda sem o nome que escolheria para si, conheceu a rejeição como rotina. Cada gesto delicado,
cada palavra diferente, era punido com violência. A mãe, submissa, tentava amenizar o estrago com olhares cúmplices e panos molhados, mas não tinha força para enfrentar o marido. A infância foi marcada por gritos abafados e orações que nunca chegavam a Deus. Isabela carregaria para sempre a lembrança do sangue, escorrendo pelo rosto, o gosto metálico na boca e a certeza de que, dentro daquela casa, sua vida valia menos do que a aparência de santidade mantida pelo pai. A rua, para ela, foi tanto castigo quanto refúgio. Entre Anchieta e Pavuna, descobriu cedo que sobreviver exigia negociar com sombras, aprender códigos silenciosos, se mover como quem não ocupa espaço. Aos 14 anos, já conhecia a malícia dos olhares de estranhos, o perigo escondido em esquinas mal iluminadas e a crueldade de homens que viam nela apenas corpo descartável. Ainda assim, a rua também ofereceu algo que a casa jamais dera: a possibilidade de ser. Foi entre travestis mais velhas, prostitutas e figuras esquecidas que Isaac começou a desaparecer, dando lugar a Isabela. Um nome escolhido em homenagem à mãe, que nunca ousou protegê-la, mas cuja ternura silenciosa permaneceu como única lembrança de afeto. A rua, com toda a sua brutalidade, foi também o berço de sua identidade. E foi nesse espaço de abandono que ela aprendeu uma lição definitiva. A sobrevivência não era um presente, era uma conquista arrancada à força. Entre as figuras que cruzaram sua vida, Gláucia foi a mais marcante. Travesti mais velha, ex-seguradora de bailes funk, carregava nos olhos uma mistura de raiva e ternura. Expulsa do trabalho após ser violentada por homens protegidos pela milícia, vivia na fronteira entre o esquecimento e a resistência. Para Isabela, Gláucia era espelho e aviso. Mostrava o que significava envelhecer sem nunca ter sido aceita, mas também a força de quem não se curva. As duas criaram um vínculo silencioso, quase materno, feito de olhares que dispensavam palavras. Juntas, compartilhavam cigarros amassados, histórias sussurradas e a certeza de que o mundo não ofereceria futuro algum. Gláucia, com sua experiência, ensinava a arte da sobrevivência. Isabela, com sua fúria ainda em ebulição, trazia a promessa de que o silêncio um dia se quebraria. Enquanto isso, nas vielas de Costa Barros e nas praças improvisadas de Pavuna, o poder tinha outros donos. Milicianos se apresentavam como protetores, mas governavam pelo medo. Ex-policiais armados, empresários de fachada e pastores de microfones inflamados compunham uma engrenagem invisível que explorava os moradores. Sob o discurso de segurança e moralidade, multiplicavam extorsões, controlavam transporte clandestino, drogas, até mesmo os bailes. A impunidade era a regra. Crimes se dissolviam na cumplicidade da polícia e a imprensa só se movia quando havia espetáculo para vender. Nesse cenário, a violência contra travestis e mulheres em vulnerabilidade não era exceção, era rotina. E cada nova história de humilhação acrescentava mais peso ao caderno invisível que Isabela guardava dentro de si, muito antes de transformar suas dores em sentença escrita. No meio dessa engrenagem corrupta, a família de Isabela continuava sendo ferida aberta. O pai, cada vez mais respeitado nas igrejas locais, acumulava influência política com discursos inflamados contra a degeneração dos costumes. Sua imagem pública contrastava com o terror que espalhava em casa, onde a violência sempre foi justificada em nome da fé. A mãe, já cansada e adoecida, permanecia calada, sustentando com a própria resignação a farsa familiar. Para Isabela, cada aparição do pai em palanques ou cultos era como um insulto vivo, lembrança de que o homem que a rejeitara agora se erguia como exemplo de moralidade. Essa contradição alimentava uma chama que crescia em silêncio. Porque não se tratava apenas de sobreviver ao passado, tratava-se de confrontá-lo, de arrancar a máscara daqueles que transformavam dor em moeda de poder. Foi nesse choque entre abandono público e hipocrisia privada que Isabela compreendeu sua missão. Sua vida não seria apenas resistência, seria julgamento. Aos 14 anos,
Isaac já havia sentido o gosto amargo da rejeição muitas vezes, mas naquela noite tudo ganhou forma definitiva. O pai descobrira roupas escondidas, gestos que ele tentava sufocar, e explodiu em uma fúria que misturava fé e ódio. Entre gritos de vergonha e abominação, o adolescente foi arrastado para fora de casa, jogado na rua com nada além do corpo machucado. A porta bateu atrás de si como sentença. Não havia volta. No silêncio pesado da madrugada, Isaac compreendeu que a família não seria abrigo, mas exílio. Vagou por vielas escuras, tentando se agarrar à esperança de encontrar compaixão em algum olhar desconhecido. Mas o que encontrou foi o prenúncio de sua morte. Dias depois, numa esquina de Costa Barros, 3 homens ligados à milícia o cercaram. O sorriso deles não era humano, era a expressão de um poder que se sabia intocável. Houve empurrões, risadas sujas e depois a violência que não tem nome, que arranca a alma do corpo antes mesmo do sangue escorrer. Espancado até perder os sentidos, violentado e abandonado em um terreno baldio, Isaac ficou ali, misturado à terra úmida e ao cheiro de ferro que se espalhava de suas próprias feridas. Para os agressores, ele já estava morto. Para o mundo, jamais passaria de mais um corpo descartável. Mas naquela fronteira entre vida e morte, algo começou a nascer. Não era salvação, era fúria. Não era luz, era fogo. E do ódio que pulsava em cada batida fraca de coração, surgia a semente de uma nova identidade. Quando abriu os olhos, ainda coberto de sangue e lama, Isaac já não existia. O que emergia daquele corpo frágil e ferido era outra coisa, uma decisão irreversível. Que latejava em seus ossos, nascia também a certeza de que não seria esquecido. Guardou na memória cada rosto, cada riso, cada detalhe dos homens que o haviam destruído. O trauma não foi apenas cicatriz, foi escritura. O primeiro capítulo de uma sentença que começava a ser escrita em silêncio. Ele não levantou como vítima, mas como promessa. E essa promessa, mesmo sem palavras, dizia apenas uma coisa. Eles acharam que me mataram, mas foi quando nasci. O nome Isabela Maia veio dias depois, quando buscou refúgio entre outras mulheres da rua. Foi escolhido em homenagem à mãe, não como perdão, mas como lembrança de uma ternura que, ainda que tímida, havia existido. O nome não era só identidade, era rebatismo, marca de renascimento. Isabela não surgia como personagem inventada, mas como resultado inevitável de todas as violências que lhe haviam sido impostas. E junto com o nome, veio o primeiro objeto que se tornaria símbolo, um caderno azul, encontrado no lixo, que transformou em escritura de vingança. Ali começou a escrever, com letra firme, os nomes daqueles que acreditavam ser intocáveis. Cada página, um destino. Cada linha, um fio de sangue prestes a ser derramado. O que havia sido trauma agora era missão. O que fora desespero, agora era sentença. O nascimento de Isabela não foi imediato nem suave. Foi feito de tentativas, erros e quedas. A rua, ainda que lhe desse espaço para existir, não a tratava como igual. Clientes a viam como corpo descartável, policiais como alvo fácil, milicianos como diversão de caça. Mas a cada noite sobrevivida, Isabela se fortalecia. Observava, aprendia, testava. O caderno azul ia se enchendo de nomes, mas ainda era apenas promessa. Até o dia em que um cliente abusivo, no antigo Banguzinho, tentou repetir a violência que já lhe havia sido imposta tantas vezes. A diferença é que, dessa vez, ela não recuou. Escondeu a lâmina na palma da mão e, num movimento seco, rompeu a garganta dele. O sangue escorreu quente sobre sua pele, mas, pela primeira vez, não sentiu medo. Sentiu poder. Naquele instante, compreendeu que não era mais vítima. Era a arma. A notícia da morte correu rápido, mas o silêncio da comunidade foi mais rápido ainda. Ninguém a entregou, ninguém ousou questionar. O corpo foi levado. A polícia registrou como briga de bar, e o caso desapareceu nas estatísticas. Para Isabela, porém, nada desapareceu. Aquela primeira morte foi como abrir uma porta que jamais se fecharia. Cada corte, cada respingo de sangue era parte de uma liturgia pessoal,
uma espécie de batismo invertido. Ali, Isabela encontrou sua transição definitiva, de corpo violado a corpo vingador. A lâmina que antes servia para proteção tornou-se extensão de sua vontade. E o caderno azul, antes apenas promessa, agora era livro sagrado. A transformação não era só física ou social, era espiritual, visceral. Ela havia se tornado aquilo que o mundo jamais esperava que sobrevivesse. A partir dali, Isabela passou a caminhar diferente. O olhar, antes cheio de cautela, agora brilhava com uma frieza calculada. Já não se esquivava dos becos escuros, ocupava-os. Já não temia a aproximação de desconhecidos. Observava-os, avaliava-os, decidia quem merecia seguir em frente e quem deveria parar ali mesmo. O medo, que antes a paralisava, tornou-se arma contra os outros. Havia algo de sobrenatural na forma como encarava os homens que atravessavam seu caminho. Alguns desviavam os olhos, outros riam, mas todos sentiam a estranheza. O bairro começava a sussurrar seu nome. Para alguns era exagero, para outros, um presságio. E a cada rumor, a lenda crescia. Porque mesmo que ninguém tivesse visto com clareza, todos sabiam. A justiça começava a ser feita pelas mãos de alguém que o sistema jurava já estar morto. Gláucia percebeu essa mudança antes de qualquer um. A mulher mais velha, que a acolhera como filha e irmã, via em Isabela uma força que misturava orgulho e temor. "Você não é mais só você", disse-lhe certa noite, ao ver o caderno azul repousando sobre a mesa. "Está se tornando outra coisa." Isabela não respondeu, apenas fechou o caderno e guardou-o na bolsa, como quem esconde segredo e arma ao mesmo tempo. Dentro dela, a contradição pulsava. A vingança pessoal contra seus agressores era chama constante. Mas, ao mesmo tempo, crescia a percepção de que sua luta não era só por si. Cada travesti violentada, cada mulher esquecida, cada morador extorquido pelos milicianos fazia parte de uma conta coletiva. E Isabela, ainda que silenciosa, começava a assumir o papel de cobradora. Não mais corpo descartável, mas sentença viva. O primeiro nome riscado do caderno azul abriu a porta, mas os seguintes mostraram o caminho. Isabela começou a escolher seus alvos com precisão cirúrgica, homens que não só a haviam ferido, mas que simbolizavam uma violência cotidiana e impune. Um motorista de van que assediava meninas do bairro foi encontrado morto, o corpo abandonado no banco da frente. Um bilhete escrito com batom, vermelho preso ao peito. Ela não estava sozinha. A notícia percorreu a região como corrente elétrica, mas ninguém se apresentou para falar à polícia. O medo de represálias misturava-se à sensação de que, finalmente, alguém fazia aquilo que todos desejavam em silêncio. Para a comunidade, era como se uma sombra começasse a equilibrar a balança. Para Isabela, cada morte era um passo mais fundo em sua própria transformação. A escolha dos alvos não era aleatória. Cada um representava uma camada de opressão que ela mesma havia experimentado. O abusador, o hipócrita, o opressor. Depois do motorista, foi a vez de um pastor que pregava contra a imoralidade em cultos lotados, mas que em segredo explorava travestis em quartos sujos de hotéis baratos. Ele foi encontrado ajoelhado, as mãos amarradas, um versículo rabiscado em tinta preta sobre a parede. "A verdade vos libertará." Para quem olhasse, parecia obra de um ritual. Para Isabela, era justiça pura. Os jornais, famintos por manchetes, apelidaram-na de a viúva negra da Zona Norte, ignorando quem realmente eram suas vítimas. Mas nos becos e vielas, ninguém ousava usar esse nome. Lá, ela já era apenas Isabela Maia, sentença viva, presença incômoda. Cada execução era acompanhada de silêncio cúmplice. As pessoas viam os recados, ouviam os rumores, mas jamais denunciavam. No fundo, sabiam que os mortos não eram inocentes e que a polícia tampouco traria solução. Alguns vizinhos acendiam velas discretas nos portões, outros faziam o sinal da cruz ao ouvir seu nome sussurrado. A lenda se expandia, alimentada pela ausência de respostas oficiais e pela necessidade de acreditar que havia, enfim,
Alguém disposto a enfrentar o terror dos poderosos. Era como se a cada corpo deixado para trás, a cidade respirasse um pouco mais leve, ainda que por instantes. O medo não desaparecia, mas mudava de lado. Mas para Isabela, não se tratava de alívio. Cada morte deixava marcas invisíveis, cicatrizes na alma que só ela sentia. O silêncio da comunidade era combustível, mas não trazia paz. Gláucia notava o peso em seus ombros, os olhos fixos demais, as mãos que tremiam ao escrever novos nomes no caderno azul. "Você está se perdendo nele", dizia, apontando para o objeto que se tornara sua Bíblia particular. Mas Isabela respondia com silêncio, porque dentro dela a contradição crescia. A vingança pessoal ardia como brasa, mas a noção de justiça coletiva ganhava contornos cada vez mais claros. Não era apenas sobre si mesma, era sobre todas as que, como ela, foram jogadas à margem, violentadas, esquecidas. Era sobre mostrar que, mesmo no abandono, ainda havia lei, não a dos tribunais, mas a que nascia do sangue. As mortes começaram a incomodar não apenas os becos, mas também os donos invisíveis do território. Milicianos, antes intocáveis, perceberam que a ordem subterrânea estava sendo desafiada. O primeiro aviso veio em forma de corpos jogados no valão. 2 rapazes que haviam espalhado rumores sobre Isabela foram encontrados com sinais de tortura. Era o jeito deles de lembrar que ninguém podia fugir do controle. Mas longe de recuar, Isabela respondeu. Encontrou o chefe da boca que costumava torturar travestis e o deixou exposto, pendurado em um poste, com o rosto coberto de batom preto. Ao lado, um bilhete curto. "Aqui, quem decide sou eu." A mensagem foi clara. A rua entendeu que havia um novo poder em disputa, e o mito cresceu ainda mais. Os jornais exploraram a carnificina como espetáculo, criando manchetes sobre execuções misteriosas e vingança urbana. Mas nunca ousavam tocar na verdade, que as vítimas eram símbolos da própria podridão que sustentava a cidade. Para os moradores, essa omissão era apenas mais uma prova de que a imprensa estava de mãos dadas com a corrupção. Cada capa de jornal que distorcia os fatos fortalecia a aura de Isabela como justiceira. Ela não precisava aparecer, bastava deixar rastros. O caderno azul era seu roteiro secreto, mas a cidade inteira parecia recitar seus capítulos. Entre medo e fascínio, a população transformava sua história em lenda viva. A polícia, pressionada pelas manchetes e pelo clamor dos milicianos, intensificou operações na região. Viaturas circulavam com mais frequência. Revistas eram feitas em becos. Suspeitos eram arrastados sem provas. Mas nada disso chegava a Isabela. Ela se movia como sombra, guiada por códigos que só quem viveu o abandono compreendia. Os policiais, muitos deles aliados dos próprios alvos que caíam, estavam mais interessados em encobrir do que em descobrir. Enquanto isso, o nome de Isabela era cada vez mais sussurrado nas noites de Anchieta e Pavuna. Não como ameaça, mas como promessa. Para os esquecidos, ela era a mão que cobrava uma dívida antiga. A escalada da violência não parecia ter fim. Cada nova morte era mais ousada, mais simbólica, mais impossível de ignorar. Isabela sabia que estava chamando a atenção de forças maiores, mas já não se importava. Sua identidade estava selada. Não havia retorno ao anonimato, nem ao silêncio. Era como se cada nome riscado no caderno fosse também um pedaço dela mesma que se perdia, mas ao mesmo tempo um pedaço da cidade que se libertava. O contraste entre dor e poder a consumia, mas também a fortalecia. Porque no fundo, Isabela sabia, o que estava fazendo não era apenas vingança. Era um tribunal paralelo, criado no ventre do abandono, onde os esquecidos finalmente tinham quem falasse por eles. Os alvos de Isabela deixaram de ser apenas figuras marginais. A cada nova execução, a linha que separava o pessoal do coletivo se dissolvia. Quando o corpo de um vereador suplente, conhecido por financiar grupos de extermínio, foi encontrado dentro de seu próprio carro, a mensagem ficou clara. Ninguém estava a salvo. Ao lado do cadáver, um recado escrito em batom. Travesti também faz justiça. Foi a primeira vez que o símbolo da sua luta apareceu em público,
e a cidade inteira parou para ouvir. O gesto rompeu o silêncio dos becos e entrou nas casas, nos bares, nas igrejas. Os jornais sensacionalizaram. Políticos clamaram por punição exemplar. Pastores subiram aos púlpitos para falar em demônios travestidos de gente. Mas entre os moradores, a leitura era outra. Alguém finalmente ousava enfrentar os donos do poder. A resposta veio com força. Milicianos se reorganizaram, decretando toque de recolher nas áreas sob seu controle. Quem fosse suspeito de ajudar Isabela era sumariamente punido. Mas mesmo assim, ela continuava, intocável. Sua habilidade em se mover nas frestas do território, sua rede silenciosa de informantes e a proteção cúmplice de quem via nela uma esperança, a mantinham à frente da caçada. A polícia, envergonhada e pressionada, anunciou uma força-tarefa especial. Homens armados ocuparam as ruas, helicópteros sobrevoaram as favelas, mas nada parecia alcançar sua sombra. A cada batida policial, a comunidade se fechava mais, protegendo a lenda. O contraste era claro. O Estado só aparecia para reprimir, nunca para proteger. No meio desse cerco crescente, Isabela enfrentava um dilema íntimo. O nome de seu pai, agora diácono e figura respeitada, estava escrito no caderno azul. Ele havia se tornado um dos financiadores de grupos de segurança comunitária, fachada para a milícia que devastava o bairro. Para ela, não era apenas mais um alvo. Era o símbolo maior da hipocrisia que a expulsara de casa e a condenara ao inferno das ruas. Mas matá-lo significava cruzar um limite. A vingança pessoal e a justiça coletiva colidiam com força. Gláucia percebeu esse tormento e tentou intervir. Se for só sobre ele, você volta a ser prisioneira do passado. Isabela, no entanto, permanecia em silêncio, rabiscando o nome dele no caderno até quase rasgar o papel. A tensão se intensificou quando um dos 3 homens que a haviam violentado anos atrás reapareceu, agora como segurança particular de um pastor influente. Vê-lo de pé, vestido com farda improvisada e arma na cintura, foi como reviver cada golpe, cada dor enterrada. O caderno azul já carregava o nome dele desde o primeiro dia, e Isabela sabia que aquele encontro não poderia ser ignorado. Seguiu-o durante semanas, estudou sua rotina, esperou o momento certo. Quando finalmente o encurralou, não houve piedade. Fez questão de olhar nos olhos dele antes do corte final. "Você achou que eu morri?", sussurrou, antes de deixar o corpo exposto com a frase: "Eu nasci". O recado se espalhou como fogo. A lenda de Isabela não era mais só rumor. Era testemunho vivo. Esse gesto, porém, teve efeito imediato. Os milicianos perceberam que ela não agia apenas como justiceira. Tinha contas pessoais, estava disposta a expor rostos conhecidos. O cerco se fechou. Políticos pressionaram, pastores inflamaram discursos e a imprensa passou a tratá-la como ameaça à ordem pública. O governador, sob pressão, autorizou operações ostensivas na Zona Norte, mas todos sabiam que a caça tinha outro alvo: a travesti que ousava desafiar a engrenagem de poder. A cada pronunciamento oficial, mais moradores se calavam e escondiam seus olhares cúmplices, mas também crescia o respeito. Quanto mais o Estado tentava apagá-la, mais forte sua imagem se tornava. Isabela, por sua vez, sentia-se à beira de uma encruzilhada. O peso de cada vida tirada acumulava-se dentro dela como um eco incessante, mas o silêncio da comunidade funcionava como combustível. Já não podia parar. Parar seria legitimar a violência que continuava a destruir corpos como o dela. Sabia que o próximo passo não seria apenas vingança, mas confronto direto com a hipocrisia maior, a do próprio pai, agora não apenas diácono, mas vereador pastor, com o microfone em mãos e multidão aplaudindo suas palavras. Era inevitável. O nome que riscava páginas no caderno azul seria o próximo a ser cobrado. Não por capricho, mas porque a justiça que ela mesma havia criado exigia. O domingo amanheceu abafado. O céu cinzento como se pressentisse o que estava por vir. A igreja estava lotada, fiéis cantavam hinos com os olhos fechados, enquanto o vereador pastor, pai de Isabela,
preparava-se para subir ao púlpito. A multidão aguardava palavras sobre moral, fé e família, aquelas mesmas que sustentavam sua imagem pública, mas ninguém esperava o vulto que cruzaria o salão. Isabela entrou sem pressa, vestida de preto, peruca longa cobrindo parte do rosto, a bolsa inseparável pendendo do ombro. Cada passo seu silenciava fileiras inteiras de cadeiras. Não havia arma, exposta, apenas o peso da sua presença. Quando chegou ao altar, encarou o homem que lhe negara desde o nascimento. O silêncio se tornou absoluto. Com voz firme, Isabela exigiu que ele falasse. O pai, hesitante, tentou manter a postura de líder religioso, citando versículos, chamando-a de filha perdida. Mas a farsa desmoronou quando ela sacou o caderno azul e abriu na página onde seu nome estava escrito. Aqui está a sua sentença, disse, e a plateia estremeceu. Pressionado pelo olhar fixo da filha, pela lembrança dos crimes que não poderia apagar, o homem cedeu. As palavras escaparam como confissão involuntária. Admitiu ter financiado milicianos, ordenado ataques contra travestis, usado a igreja como escudo para negócios sujos. Cada frase caía como pedra no templo, arrancando lágrimas, gritos, incredulidade. O sagrado se misturava ao profano e a verdade finalmente se revelava. Do lado de fora, a notícia já corria. Celulares transmitiam a cena ao vivo. E em minutos, a rua estava tomada por curiosos, vizinhos, seguidores. A confissão, antes restrita às paredes da igreja, tornara-se pública. A multidão, dividida entre choque e silêncio, assistia ao desmoronar de uma imagem que parecia inabalável. A polícia chegou, cercando o templo, armas em punho, prontos para capturá-la. Mas quando Isabela saiu pelas portas principais, a massa abriu caminho em silêncio absoluto. Ninguém ousou tocá-la. Era como se o povo tivesse escolhido seu lado, não com palavras, mas com a quietude, cúmplice de quem reconhece a justiça mesmo fora da lei. Isabela caminhou pela rua, como quem atravessa um corredor sagrado, cercada por olhares que não sabiam se expressar mais medo ou reverência. Cada passo era testemunho de que, por um instante, a ordem imposta pelos poderosos havia sido quebrada. Ela não precisava matar o pai com as próprias mãos. Sua confissão pública era a sentença definitiva. Ao desaparecer na multidão, deixou para trás não apenas uma igreja em ruínas, mas também um sistema inteiro exposto em suas entranhas. O clímax não foi explosão, mas revelação. E essa revelação mudaria para sempre a forma como seu nome seria lembrado. O escândalo tomou conta da cidade nos dias seguintes. O vídeo da confissão se espalhou por redes sociais, atravessando fronteiras, sendo reproduzido em telejornais nacionais. O vereador pastor caiu em desgraça, perdeu cargos, apoios e, finalmente, a liberdade. Investigações revelaram ligações diretas com milicianos e empresários do transporte ilegal. O império construído em cima de sangue e fé desmoronava diante dos olhos de todos. Mas Isabela não estava mais lá para assistir. Sumiu como sombra, sem deixar rastros, nem mesmo para Gláucia. Alguns diziam que havia sido capturada e executada em segredo, outros juravam tê-la visto em cidades distantes, vivendo com outro nome. A única certeza era a ausência. E essa ausência, paradoxalmente, alimentava ainda mais a lenda. Enquanto isso, o legado dela começou a se manifestar nos lugares mais improváveis. Pichações surgiram em muros de escolas, becos e terminais de ônibus. Isabela Maia vive. Velas eram acesas em esquinas onde corpos haviam sido largados. Bilhetes anônimos apareceram junto a novos mortos. Homens conhecidos por abusos, cada recado escrito com a mesma tinta preta que ela usava. Ninguém sabia quem os deixava, mas todos entendiam o significado. A justiça iniciada por Isabela não havia terminado. O mito já não era apenas pessoa, era movimento, símbolo. Nos becos da Dino da Dozentais, Zona Norte, falar seu nome era evocar tanto medo quanto esperança. Gláucia, em silêncio, tornou-se guardiã dessa memória. Continuava a viver entre as sombras da cidade,
mas carregava no olhar uma chama que antes não existia. Para ela, Isabela não havia desaparecido. Havia se multiplicado. Cada menina trans que sobrevivia mais uma noite, cada trabalhador que voltava para casa em segurança, cada abusador que pensava 2 vezes antes de agir, era testemunho de que a lenda seguia viva. E assim, mesmo sem corpo, sem endereço, sem futuro palpável, Isabela Maia permanecia. Não como vítima, mas como sentença. Não como fantasma, mas como aviso gravado no concreto da cidade. Em terras de abandono, a justiça também pode vestir salto alto e carregar um caderno azul.